Será que o amor seria apenas a razão por detrás das escolhas dos produtos quaisquer que fazem muito mal à saúde? Se vende tudo em nome do amor, né? Se vende margarina, se vende tempero, se vende bebida, se vende também coisas não alimentícias, carros, casas, sonhos e, como se diz por aí, tudo em nome do amor, né? Agora, será que o amor não é, na verdade, algo infinitamente maior do que isso? Que a nossa sociedade prega, que a nossa sociedade tem como conceito de amor? Bom, o amor, segundo a palavra de Deus, é a paciência, a bondade, a humildade, a doação de si mesmo em uma atmosfera onde não há ciúmes, não existe vaidade, não existe inveja, não existe egoísmo, não existe dúvida, onde não há desistência do outro. A Paulinha aqui, por exemplo, diz que o amor é uma pessoa, é Cristo, é Deus, e isso é verdade. O amor, ele é todas essas qualidades que eu citei aqui, elevadas ao nível da perfeição absoluta, onde não existe pecado, onde não existe morte, onde não existe mal. E se o pecado é a imperfeição, ele é a transgressão da lei, o amor é o cumprimento da lei de Deus. Romanos 13, verso 10. E em um dos textos mais interessantes da Bíblia, a Bíblia diz assim, que o amor jamais acaba, ele é eterno, ele é a própria eternidade. E quando alguém pergunta o que a gente vai fazer no céu, a resposta não é nós vamos tocar harpa. A resposta é nós vamos nos amar e amar a Deus de forma perfeita e sem pecado para todo sempre. E esse é o conceito bíblico de amor. Agora, interessante que o amor, entre aspas, ele resume a natureza de Deus. Deus como um ser que ama, que é amor, que tem amor pelas suas criaturas, mas ele também é a atitude cristã fundamental. João 13, versos 34 e 45, são alguns dos textos que jamais podem ser esquecidos da comunidade cristã. Jesus disse assim, e todos saberão que sois meus discípulos. Sumiu o áudio aí? Ok, estão ouvindo, né? Então, o amor, ele é a atitude fundamental do cristão. Jesus falou, né? Se vos amardes uns aos outros, todos saberão que sois meus discípulos. Esse é um texto que não pode jamais ser esquecido. Nós devemos amar em resposta ao amor de Deus. A Bíblia diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, sem fingimento, sem maldade, sem malícia, sem nada que possa representar menos do que o amor real. Agora, o amor deve se manifestar em 3 dimensões importantes, que é o amor a nós mesmos, de outra forma nós não conseguiríamos amar o outro, amor a Deus acima de tudo e em tudo, e amor ao próximo. Nós temos que amar a nós mesmos dentro da nossa compreensão de que somos pecadores, objetos da graça de Deus. O que acontece? Como pecadores, nós estamos separados de Deus, Isaías 59, 2, e todos nós temos essa noção do medo, da separação de Deus, e é somente quando a gente entende que mesmo pecadores, Deus nos ama e nos torna objetos da graça, é que nós podemos compreender o caráter de Deus e a identidade de Deus como Senhor e como Salvador. E compreender essa identidade dupla de Deus nos inspira a compreender que Ele nos ama de forma pessoal, ainda que sejamos pecadores perdidos. E se Deus me ama pessoalmente a mim, não existiria razão dele negar esse amor para o outro. E esse é o motivo fundamental para amar ao próximo, certo? Isso tem que ficar bem claro. Então, no fim de tudo, diante dessa mensagem, a humanidade está dividida. Aqueles que aceitam o amor de Deus, aqueles que foram batizados, aqueles que foram agregados à família de Deus pela fé, pela relação íntima com o Senhor, e aqueles que ainda estão perdidos nos seus pecados. As imagens aí embaixo, elas simbolizam alguns dos pecados, as drogas, do sexo, do dinheiro, da violência, da maldade, tudo aquilo que vocês possam pensar como não amor, que é o pecado. E o fato é, todos nós já fizemos parte desse grupo.
A Bíblia diz assim, né, que Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Efésios capítulo 2. Então nós fazemos parte desse grupo egoísta, sensual, mentiroso, vaidoso, equivocado, errado, que não cria em Deus, que não amava Deus, que não amava as pessoas. E Ele nos resgatou. E Ele quer agora usar-nos para resgatar essas pessoas. Agora, nós precisamos entender que nós só vamos ser instrumentos efetivos desse resgate quando nós formos movidos pelo amor para com essas pessoas. Senão não faz sentido. E no fim, Jesus orou por aqueles que já aceitaram o seu amor, dizendo assim: não rogo somente por esses que já aceitaram, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Ou seja, existem pessoas hoje que estão perdidas, mas que por intermédio do nosso trabalho, do nosso amor, do nosso serviço, podem encontrar a salvação de Deus. E Jesus orou por eles. E ele continuou a sua oração dizendo assim: a fim de que todos sejam um. E como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles sejam em nós. O objetivo da redenção, da salvação em Cristo, é nos tornar um. Um só corpo, o corpo de Cristo. Um só coração, um coração que ama. Que se ama entre si, ou seja, dentro da igreja, dentro da família, mas que expande esse amor para com a sociedade que ainda não conhece o poder, a graça e a verdade do Senhor e Salvador. E por fim ele diz que o resultado disso é para que o mundo creia que tu me enviaste, ou seja, que o Pai enviou o Filho para morrer, para dar a sua vida por amor, porque esse foi o motivo fundamental de Deus, que resume a sua natureza, porque Deus é amor. Jesus veio para os doentes, exatamente, Laís. E os doentes são o quê? Aqueles que estão doentes de pecado, de maldade, de perdição, de comunhão com o diabo, com o mundo, com a carne, com tudo aquilo que não presta. E é o nosso objetivo, primeiro, nos afastar pessoalmente de sermos essas pessoas perdidas. E assim que nos entregamos ao Salvador, para ser instrumentos dele, para salvar aqueles que estão perdidos. E a única força que vai nos dar poder para cumprir isso é o amor. Amor em tudo, amor acima de tudo, pelos perdidos. Fora da atitude de condenação, de crítica, de maldade, de nos sentirmos melhores do que os outros e não nos importarmos com o destino eterno dos outros, um destino na segunda morte, separados de Deus para sempre, como se jamais tivessem existido. E é dessa forma que, movidos por amor, nós devemos cantar, pregar, orar e viver, porque nisto conhecerão que somos discípulos de Cristo, que nós nos amemos uns aos outros e que esse amor saia das portas da igreja e inunde a sociedade, o seu trabalho, a sua família, mesmo que ali estejam pessoas perdidas que não amam a Deus, que não amam as pessoas, e através do Espírito Santo nós podemos, Melissa, é isso mesmo, desenvolvermos um amor puro, sincero, honesto, verdadeiro, sem vaidade, sem malícia, sem querer prevalecer sobre o outro, mas realmente fazendo a diferença na vida do outro, do que é perdido, para que ele creia que Jesus veio ao mundo para ser salvo, e ele pode ser salvo pela graça de Cristo Jesus. Amém? Bom, esse é o momento de nós orarmos neste momento, e eu peço que vocês se concentrem e lembrem do amor incondicional de Deus por nós, que é o exemplo do amor incondicional de Deus pelos perdidos. Deus amou todos os perdidos, drogados, homossexuais, prostitutas, mentirosos, políticos corruptos, violentos e tudo aquilo que você possa imaginar como pecado. Deus amou essas pessoas e nós vamos orar para que Ele nos inspire também a amá-las, a realmente sermos instrumentos de Deus para a salvação na vida delas. Vamos orar neste momento então. Senhor Deus, Pai do céu, muito obrigado porque o Senhor nos amou de forma incondicional, Pai. O Senhor nos amou primeiro, sem a gente merecer, sem a gente escolher, sem a gente entender
a gravidade dos nossos próprios pecados, do pecado da humanidade, e o Senhor amou e esse amor não falhou em nenhum momento. Que o Senhor possa, através desse amor, nos inspirar a amar as pessoas igualmente. Não importa o quão pecadores elas sejam, o quanto elas te desprezem, te odeiem, não se submetam a ti, mas que isso não seja empecilho para amarmos. E assim, Pai, que o nosso amor seja um instrumento que o Senhor use para mostrar a essas pessoas perdidas que o Senhor nunca deixou de amá-las. Assim, Pai, nós precisamos de reavivar a noção do Teu amor em nós. O Senhor nos ama apesar dos nossos defeitos e não queremos justificar nenhum defeito ou pecado por causa disso. Reconhecemos que nós muitas vezes somos esses seres humanos perdidos na sensualidade, na vaidade, no orgulho, na mentira, na hipocrisia, na falsidade, no amor que não é amor. E nós nos envergonhamos disso, Pai. E nós temos nojo de nós mesmos e de tudo isso que está em nós e que não é amor e que é pecado. E que assim, nesse momento, o Senhor nos perdoe, Pai. Perdoe hoje, perdoe agora e perdoe-nos sempre, para que nós possamos realmente compreender o poder do Teu amor, que é maior do que todo o universo. Pai, que o Senhor possa visitar os seres humanos nos seus pecados, Pai. Existem pessoas se entregando aos vícios, e somente o Teu amor pode quebrar esses vícios, Pai. O vício das drogas, do sexo, do dinheiro, de tantas coisas que as pessoas se enredam pela armadilha e astúcia de Satanás. E nós não temos poder contra isso, mas o Senhor tem. E nós pedimos que o Senhor liberte pessoas das drogas, da pornografia, da mentira, do orgulho, e de tudo aquilo que seja vício, Pai. Assim que o Senhor também visite as pessoas, Pai, que muitas vezes estão presas aos pecados em relação ao dinheiro. Estão perdidas, Pai, porque pensam que o dinheiro está acima de tudo, mas o Senhor sabe que o dinheiro não está acima de tudo, Pai. O dinheiro não pode nos salvar, nem comprar a real felicidade ou paz. E assim que o Senhor mostre para as pessoas, Pai, que a nossa felicidade está em Ti e não no dinheiro. A nossa paz está em Ti e não no dinheiro. Também pedimos, Pai, que o Senhor venha visitar as pessoas que estão perdidas, Pai, pelos enganos religiosos das falsas religiões e acreditando em líderes mentirosos, corruptos, gananciosos e acreditando que esse é o caminho para o céu quando é o caminho para o inferno. Que o Senhor visite a todos os sinceros, Pai, e tire o Teu povo da Babilônia, Deus, por favor. Assim, que o Senhor também não permita que nós que conhecemos a verdade sejamos hipócritas e mentirosos, mas que sejamos verdadeiros, honestos contigo, Pai, e que desta forma possamos receber o poder do amor, Pai, para amar todos aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho. Amar os mendigos, amar os ricos, amar os vaidosos, amar os simples, amar os ricos ou os pobres ou todos, sem fazer distinção por aparência, por dinheiro, por cor de pele, por status social, e que assim, nesse espírito, a Tua igreja tenha poder de pregar o amor como um corpo que ama a si mesmo, que ama as pessoas e que ama o Senhor acima de tudo. Que esse amor nos inspire ao trabalho missionário, Pai, na internet, no bairro, na cidade, no país onde o Senhor nos colocou. E que esse amor nos faça fiéis e felizes, acima do que temos sido até hoje. Que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos batize no Espírito Santo, que o Senhor nos faça fiéis e felizes. É o que te oramos, agradecidos e confiantes de que o Senhor fará melhor do que temos pedido ou do que sequer podemos imaginar. É o que oramos em nome do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém.